Olá, gente! Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que nesta Eucaristia nós queremos fazer experiência da bondade e da santidade de Deus. É o Senhor que nos chama e nos envia a avançar para águas mais profundas, a fim de lançarmos as redes em seu nome, com fé, criatividade e amor sempre renovados. Nós damos graças a Ele porque Ele nos ouve e nos reúne mais uma vez como família para celebrar. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. No dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, essa primeira leitura, mostra pra gente, a escolha, de Isaías, Ele é escolhido, e consagrado para profeta, Então, ele se colocou a serviço de Deus, se colocou a serviço da missão. Hoje nós também devemos fazer isso, nos colocar a serviço de Deus, nos colocar a serviço da missão, de evangelizar, de sermos mensageiros da palavra de Deus, sermos mensageiros do Evangelho de Cristo, Então, essa resposta de Isaías hoje deve ser a nossa, Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então, que a gente possa, nos colocar sempre a serviço de Deus, nos colocar sempre a serviço da sua palavra e do Evangelho. E agora, falando da segunda leitura, a segunda leitura hoje está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 11. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 11. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então que seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém,
não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra pra gente, né, que nós devemos, aqui mostra o testemunho de Paulo, né, falando, né, da ressurreição de Cristo, né, aqui, né, que Cristo primeiro apareceu a Cefas, depois aos 12, né, apareceu a mais de 500 pessoas, depois apareceu a Tiago, né, depois apareceu aos apóstolos e por último apareceu a ele, né? Então Paulo fala aqui nessa segunda leitura, né, sobre que ele era o menor dos apóstolos, né? Ele perseguia a igreja de Deus, né? Ele perseguia, né, as pessoas, né? Mas aí a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, né, a vida dele mudou completamente, né? E quando nós temos esse encontro com Cristo, a nossa vida muda também, né? Então que nós possamos sempre cada vez mais também anunciar, né? Paulo virou um mensageiro do Evangelho, né? Ele pregava o Evangelho, ele pregou o Evangelho para todos, né? Então que nós realmente também possamos ter a nossa vida transformada, a nossa vida mudada, né? Através do nosso encontro com Cristo, né? Que nós possamos nos converter para uma nova vida. E que nós sejamos mensageiros da sua palavra, né? Mensageiros da palavra de Deus, mensageiros do Evangelho de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, estava do barco e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, aqui, no Evangelho de hoje, né, voltando um pouco, né, para a primeira leitura, a pergunta, né, que Deus fez a Isaías, né, quem enviarei? Quem irá por nós? Jesus também faz essa pergunta aos seus discípulos e a cada um de nós. Nós todos recebemos um chamado, né, para irmos e anunciarmos, né? Anunciar, aí as pessoas devem se perguntar, anunciar o quê? Né? E é aí, né, que a gente volta para a segunda leitura, né? E lembra do que Paulo disse, o mistério pascal. É isso que nós devemos anunciar, né? Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, né? Então, o mistério de Cristo, né, é o mistério da vocação de cada um de nós, né? Que nós somos chamados a dar testemunho dele, né?
Então, do mesmo jeito, né, que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, hoje ele também nos chama, né, a missão, né, a levar a palavra de Deus, a levar o seu evangelho a todos, né? Então, nós, como Pedro e Isaías, nós também nós temos receio, né? Como a gente viu aqui nas leituras, né? Pedro e Isaías, né, ficaram com receio, mas nós confiamos na palavra de Deus, né? Nós depositamos a nossa confiança em Deus, né? Então, que a gente possa sempre, cada vez mais, fazer a vontade de Deus na nossa vida, depositar a nossa confiança nele, né? E como o próprio Jesus disse, não temas, né? De hoje em diante serás pescador de homens. Essa mensagem que Jesus diz a Pedro, hoje ele fala para nós. Então, que nós possamos depositar a nossa confiança em Deus, depositar a nossa confiança em Jesus e sermos mensageiros da sua palavra, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.